pelo seu temperamento explosivo. Esse homem, ele brigava por qualquer coisa. E ele gostava muito de machucar as pessoas com as suas palavras. Presta atenção aqui, lá, presta atenção. Esse homem, ele morava numa cidade, ele era conhecido pelo seu temperamento. Um cara explosivo, um cara que gostava de estar sempre brigando por qualquer coisa. E ele xingava as pessoas. E toda a família daquele homem morria de medo dele. Até os vizinhos evitavam de conversar com esse homem. Você conhece alguém assim? Por fora ele parecia alguém que era forte. Mas esse homem, por dentro, ele estava totalmente destruído. Parecem, né, com esse homem. Aí, o que aconteceu com esse homem? Um dia a esposa dele chamou ele para ir para a igreja. E ele foi, só para agradar ela, ele pegou e foi na igreja. E aí, o que aconteceu? Durante a pregação, irmãos, o Espírito Santo, o pastor usou o Espírito Santo, e o pastor disse: o Espírito Santo não veio apenas para visitar você, ele veio para transformar você. O Espírito Santo não veio apenas visitar você, ele veio transformar você. O que aconteceu com aquele homem? Aquelas palavras, essas palavras que você acabou de repetir, entrou dentro do coração daquele homem de uma forma sobrenatural. Aquele homem foi tão tocado, que no final do culto, ele começou a chorar e chorou como nunca havia chorado antes. Ali o que aconteceu? Ele entregou a vida dele para Jesus, e aí ele começou uma caminhada com Deus. E aí o que aconteceu? A transformação daquele homem começou aos poucos. O Espírito Santo começou a trabalhar nele. Aonde havia raiva, aquela raiva excessiva, agora nasceu paz. Aonde havia arrogância, agora nasceu humildade no coração daquele homem. Aonde havia palavras duras que machucavam os outros, agora começou a haver palavras de amor sobre a vida dele. Ele começou, sabe o que ele começou a fazer, aquele homem? Ele começou a pedir perdão para as pessoas que ele tinha machucado, para as pessoas que ele tinha ferido, para as pessoas que ele tinha ofendido. Aquele homem, ele começou a tratar melhor a família dele. Aquele homem, ele começou a abandonar velhos hábitos que ele tinha. Ele começou a buscar a presença de Deus na vida dele. As pessoas começaram a olhar para ele e nem acreditar. As pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, há algo de diferente na vida desse homem. Esse homem está completamente mudado. As pessoas olhavam para ele e nem acreditavam que era a mesma pessoa. Quando elas olhavam para ele, a pessoa que ele era agora e a pessoa que ele era antes, tamanho da transformação que a vida faz na vida dele. Tem gente que está buscando milagre, pedindo para o Espírito Santo operar milagre na vida dele. Mas sabe, o maior milagre na vida desse homem não foi um milagre financeiro. O maior milagre não foi material. O maior milagre foi a transformação do caráter dele. Antes, esse homem, ele destruía pessoas. Agora, esse homem o homem que antes era irritado, que gritava, que brigava, que xingava, agora sabe o que ele faz? Começou a orar pelas pessoas. Agora ele orava. O homem que antes afastava a sua família, agora ele é agradecido. Então olha só, por que esse homem aconteceu essa transformação, essa mudança na vida desse homem? Porque esse homem deixou o Espírito Santo trabalhar. E é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele transforma corações.
O Espírito Santo, ele muda atitudes. O Espírito Santo, ele cura emoções. O Espírito Santo, ele gera um novo caráter. E olha o que diz a palavra de Deus. Estamos sendo transformados segundo a imagem de Jesus, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, o maior agente de transformação nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. A verdadeira transformação, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, a verdadeira transformação não acontece apenas pelo seu esforço. Tem gente que vive se esforçando para mudar, tem gente que vive se esforçando para ser transformada, mas a verdadeira transformação vem pela ação do Espírito Santo dentro de nós. A verdadeira transformação vem através da ação do Espírito Santo dentro de nós. Tem muita gente que quer mudança. Quantos aqui querem mudança na sua vida? Tem muita gente que quer que Deus mude seus hábitos, quer mudança de hábitos. Tem muita gente que quer mudar pensamentos. Tem muita gente que quer mudar sentimentos. Tem muita gente que quer até mudar de vida. Sem o Espírito Santo, a mudança de sem o Espírito Santo, se você tentar mudar, sem a ajuda do Espírito Santo, se você quiser ser outra pessoa, sem a ajuda, a influência do Espírito Santo na sua vida, você vai ser só porque o único, olha aqui para mim, o único que tem poder de mudar você é o Espírito Santo. Não adianta você viver de aparência. Então eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo, ele não veio apenas para emocionar o culto. Ele veio para nos transformar diariamente. O Espírito Santo, ele não veio para se manifestar somente num culto como esse aqui. Não. O Espírito Santo, ele veio para nos transformar diariamente. Deus, olha aqui para mim, Deus, ele não quer melhorar você. Deus, ele não quer apenas melhorar você. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela isso aí. Deus, ele não quer só melhorar você. Não, irmão, Deus não quer melhorar você de jeito nenhum. Deus quer transformar você em uma nova pessoa. Deus quer transformar você em uma nova criatura. Então não adianta você ficar procurando sua melhor versão, não. Nem a sua melhor versão serve para Deus. O que serve para Deus é você ser transformado numa nova pessoa. Quantos querem aqui serem transformados numa nova pessoa? Olha o que diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então é isso que Deus quer de você. A transformação total só vem através do Espírito Santo. Então olha só, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos aí. A verdadeira transformação só vem através do Espírito Santo. E ele está aqui nessa noite. Você pode orar e pedir, você tem coragem de orar e pedir para o Senhor transformar você numa nova criatura, numa nova pessoa. Você tem coragem? Tem coragem de falar isso para o Espírito Santo nessa noite? Senhor, me submeto ao Senhor e eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Aquilo que o Senhor me criou para ser. Aquilo que o Senhor determinou que eu seja. Tem coragem? Então ora isso. Então ora agora. Senhor, Espírito Santo, estamos aqui ouvindo pessoas nesse momento falar com o Senhor. O Senhor é o agente de transformação nas nossas vidas.
assim no coração de cada um. Espírito Santo de Deus, fala poderosamente na vida de cada irmão e cada irmã. Aqueles que estão nesse momento, Senhor, abrindo o coração para que o Senhor possa produzir transformação na vida deles. Em nome de Jesus, que o Senhor responda. Que o Senhor comece hoje a produzir e a agir na vida e no coração de cada um, em nome de Jesus. Então, olha só, já que o Espírito Santo ele é o agente de transformação, o que o Espírito Santo transforma nas nossas vidas? Como que é a ação do Espírito Santo dentro de nós? Como é que ele faz isso? Como é que ele opera? Como é que ele faz esse trabalho de transformação? Primeiro, o Espírito Santo ele transforma o seu coração. Antes do Espírito Santo entrar, antes do Espírito Santo estar aí dentro de você, você tinha um coração duro, você tinha um coração orgulhoso, às vezes você era uma pessoa orgulhosa, às vezes você era uma pessoa cheia de marra, você era uma pessoa que vivia debaixo do pecado, só fazendo coisa errada, você nunca quis ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você vivia debaixo de frieza espiritual. E aí, como é que o Espírito Santo, quando você conheceu o Espírito Santo, o que ele começa a fazer? O Espírito Santo começou ou está começando no processo de transformação na sua vida. O Espírito Santo ele está começando ou começou a convencer você do pecado. Ele começa a te mostrar determinados comportamentos seus. Ele começa a mostrar determinadas coisas que você pratica, determinadas coisas que você faz. Ele começa, que você não via antes, ele começa a mostrar que agora, olha, isso é pecado. Não faça isso. Olha, isso não é coisa de cristão. Olha, isso aqui não é para você mais. E você começa a olhar aquilo e você olha e fala, nossa, mas antes eu praticava isso, antes eu fazia essas coisas e não sentia nada, nada me condenava, era normal, agora eu olho para isso e eu entendo que isso é pecado. E além dele mostrar para você o que é o pecado, que determinadas coisas que você faz é pecado, o Espírito Santo ele produz arrependimento em você. Aí você vê que você fez algo, quando você vê que você fez algo, pisei na bola. Aí você vai aos pés do Espírito Santo e fala, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu vou fazer isso. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? O Espírito Santo falou com você nesses dias sobre algo que está errado e isso causou um profundo arrependimento dentro de você? Ai, meu Deus. Falei algo que não devia falar. Xinguei meu marido, xinguei meu filho, xinguei minha esposa. E aí o Espírito Santo veio e te cutucou. Falou, que isso? Que isso? Que palavreado é esse? O que você está dizendo? Que palavra de maldição é essa que você lançou? Aí veio aquele arrependimento. Senhor, me perdoa. Nunca mais eu vou falar isso. Isso é o Espírito Santo que produz isso dentro de você. Outra coisa importante, o Espírito Santo, ele muda os seus desejos. Sabe, tem coisas que você gostava, que você amava, que você, daqui a pouco, você não gosta mais. Daqui a pouco você olha para aquilo começa a te incomodar. Fala, nossa, eu gostava de assistir esses filmes de terror, agora não vejo mais graça, não me sinto bem assistindo isso. Olha, eu visitava alguns sites na internet, sabe? Mas agora toda vez que eu tento abrir, me dá um negócio estranho, não vejo mais graça nisso. Olha, eu não perdia, na hora do domingo à tarde, eu não perdia um jogo de futebol, eu deixava, era de lei para mim, cara, assistir o Campeonato Brasileiro no domingo à tarde. Agora não, agora eu estou aqui na igreja celebrando ao Senhor. Então olha só, isso é o processo de transformação do Espírito no seu coração.
Ele vai mudar muitos desejos seus, muitas coisas que você gostava de fazer. De repente, você se vê não gostando mais. Porque o Espírito Santo vai trabalhando, vai mostrando, vai tirando, vai transformando, mudando sua visão. O Espírito Santo, ele também coloca no seu coração amor por Deus. Ele derrama o amor de Deus. A palavra de Deus diz que, através do Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nossos corações. O que é isso? Você começa a olhar as pessoas diferente. Você começa a amar mais a Deus, você tem mais vontade de orar, você tem mais vontade de estar na presença de Deus, você começa a louvar, você começa a adorar o Senhor. E você olha as pessoas com um olhar diferente. Antigamente, você olhava as pessoas com um olhar de julgamento. Olhava para julgar. Agora não. Agora, porque o Espírito Santo está produzindo transformação dentro de você, o seu olhar é de empatia. Olha, eu vou ajudar essa pessoa. Não, mas ela está falando mal de você, não interessa. Mas eu vou ajudar essa pessoa. Não, mas essa pessoa não gosta de você. Não, mas eu quero ajudar, eu quero o bem para ela. Não, mas essa pessoa, ela fez tanto mal para você. Não, mas o que eu quero para ela é que ela receba aquilo que eu tenho. Que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo, ele começa a produzir transformação na sua vida, ele vai mudar o seu coração. Olha o que diz lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Olha aí. Olha o que ele está dizendo aí, olha o que a palavra de Deus diz aí. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Olha aí o que diz aí. E eu lhes darei um coração novo. E porei um espírito novo no interior de vocês. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Você deveria declarar, olha aqui para mim. Você deveria pegar essa palavra de transformação e você deveria declarar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, você deveria começar a valorizar a palavra de Deus. Toda vez que eu ouço a palavra de Deus, quando o pregador está falando alguma coisa, eu estou falando assim dentro de mim, eu recebo. Hoje na hora do almoço eu estava ouvindo uma palavra e Deus estava falando tanto comigo através dessa palavra. E toda hora que o pregador falava uma coisa, eu falava, eu recebo. E na hora que o pregador falou assim, Deus está falando aqui, ele é profeta, ele é um profeta, Deus está falando aqui, que ele vai dar casas para pessoas. Eu falei, eu recebo, Senhor. Aí daqui a pouco ele falou, Deus está falando aqui. Depois ele falou assim, Deus está me falando aqui da profeta. Deus está me falando aqui, ele vai dar novos para pessoas. Eu falei, eu recebo, Senhor. Deus está falando que vai trabalhar na sua vida. E nesse momento que isso vai passar, eu recebo, Senhor. A palavra está sendo liberada. Se você crê que palavras têm poder, a palavra que está sendo lançada pelo público, se você crê que é do Espírito que tem poder, tem que tacar ela e abraçar ela e dizer, eu recebo, é para mim. Eu creio, eu vou. Olha, eu estava aqui orando pelos irmãos na hora da... O Espírito Santo falou para mim assim, eu vou liberar a palavra. Aí você recebe, né? O Santo falou, eu ia falar no final do culto. O Espírito Santo falou para mim, vou liberar carro novo para algumas pessoas. Depois você vem aqui dar testemunho. Porque os irmãos não gostam de dar testemunho. Eu estou pesado. Estou bravo com isso. Os irmãos recebem e não vêm aqui dar testemunho. Vou dar um testemunho para vocês aqui agora. Terça-feira nós tivemos a reunião de homens aqui. E eu falei para os homens assim, irmãos, o Felipe chegou lá, foi lá para o segundo da conta da igreja. E falta R$ 1.600 para a gente pagar o aluguel da igreja. E nós ia ter que pagar o aluguel ontem. E era terça-feira. Ele falou, falta R$ 1.600 para nós pagar o aluguel da igreja. Aí nós falamos, vamos fazer um lava rápido, os irmãos se tiver algum dia para dar e tal. E nós estávamos
Eu não fico preocupado. Vou falar para você que eu não fico preocupado. Eu oro. Eu falo, Senhor, está nas suas mãos, a obra é do Senhor. Não vim aqui porque eu quero. Foi o Senhor que mandou eu vir para cá. O Senhor que nos desafiou a dar um passo de fé. E a obra é do Senhor, não é minha. Quando eu vejo que a coisa está apertada, eu oro assim. E aí, chegou na quarta-feira, eu estava aqui, acho que foi na terça-feira mesmo, né? O irmão chegou em mim e falou assim, pastor, eu acho que não vai precisar fazer o lava rápido domingo não. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque eu tenho um dízimo aí para dar aí e tal, e é R$1.600 o dízimo que eu tenho para dar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus supriu. O que estava faltando, agora sobrou um pouquinho para nós pagar algumas contas aí e para inteirar para o mês que vem. Então, olha só. Então, você tem que pegar a palavra, você tem que abraçar aquilo que Deus está fazendo. Então, olha só, quando nós estamos falando aqui da transformação, pegue para você. Você quer ser transformado? Quantos querem ser transformados aqui? Então, isso é importante. Então, olha só, o Senhor, Ele quer mudar o seu coração. O Espírito Santo, Ele quer mudar o seu coração. Então, olha só, um ferro, pega... Você já viu nas indústrias, nas metalúrgicas, eles pegam ferro, eles querem fazer, moldar o ferro, eles querem fazer uma peça, alguma coisa. O que eles fazem com aquele ferro? Eles pegam o ferro frio, e o ferro frio não tem como você moldar ele. Ele é duro. O ferro frio, você pega uma chapa, você pega lá um pedaço de ferro frio, não tem como você moldar ele. Mas você pega aquele ferro frio e você coloca ele no fogo. Quando o ferro frio entra no fogo, ele começa a ficar vermelho. Você já viu aquelas peças de ferro que está vermelha? É ali que eles conseguem moldar aquele ferro. Então, quando você entra no fogo do Espírito Santo, é assim um homem na presença do Espírito Santo. Quando você entra na presença do Espírito Santo, ele começa a te moldar. Quando você dá espaço para o Espírito Santo na sua vida, quando você tem um relacionamento com Ele, Ele começa a te moldar. E a primeira coisa que Ele faz é mudar o seu coração. Quantos querem ter seu coração mudado? Segunda coisa, o Espírito Santo transforma a nossa mente. Muitas batalhas que você enfrenta, começam na sua mente. Tem muita gente aqui que Deus quer fazer coisas poderosas e eu estou profetizando agora sobre a sua vida. Estou declarando e o Senhor manda eu dizer isso para você nessa noite. Tem muitas pessoas aqui que Deus quer fazer coisas poderosas na sua vida, principalmente na sua vida financeira. Mas, o que acontece? Tem coisas na sua mente que impedem a mudança na sua vida. Por exemplo, medo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer transformar a sua mente, Ele quer tirar o medo. Deus quer liberar coisas poderosas na vida financeira de pessoas, mas porém, elas têm medo de arriscar, elas têm medo de mudar, elas têm medo de fazer coisas. E aí o que acontece? Esse medo paralisa a bênção de Deus na vida da pessoa. Eu tenho medo de fazer minha firma crescer. Vai que dá errado. Olha só, sua mentalidade negativa. Se você está declarando isso, está pensando nisso, você não vai crescer, você não vai avançar. Ninguém avança com medo. Talvez você era para ser patrão do seu patrão. Porque tem muitas coisas que você faz que ele não faz, tem muitas coisas que você sabe que ele não sabe, e tem muitas coisas que você faz mais do que tudo, mas você está lá trabalhando para ele. E você sabe mais que ele, você faz mais do que ele. Só que tem uma diferença. Qual que é a diferença entre você e aquele que ganha mais que você? É que ele não teve medo de arriscar.
É que ele não teve medo de fazer, ele não teve medo de alcançar, de conquistar, mas você está aí com medo. Tem muita gente que tem sonho de ser um empresário, mas tem medo de sair da CLT. Não, eu vou, vai que eu fico desempregado, vai que não dá certo. O pensamento é esse, vai que não dá certo. Os grandes empresários, eles não pensam nisso. Os grandes empresários, eles falam, eu vou fazer e vai dar certo, eu vou conquistar e eu vou avançar. E ele vai lá, faz e conquista. Pode ser que o medo está te paralisando nesses dias, mas o Espírito Santo diz para você, eu quero mudar a sua mentalidade, quero tirar o medo. Tira o medo. Outra coisa que o Espírito Santo quer transformar na sua mente, ansiedade. Tem muita gente ansiosa nos dias de hoje. Tem muita gente preocupada com o amanhã, você nem sabe do amanhã. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você nem sabe se você daqui 10 anos como você está. Mas você está pensando no amanhã. O amanhã pertence a Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele, amanhã pertence a Deus, viu? Você não está no controle do amanhã, não. Ei, você não está no controle do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Você está no controle do seu aqui e agora, aqui, nesse momento. Você não tem controle nem daqui meia hora. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui meia hora. Eu espero que seja coisas boas, em nome de Jesus. Mas você não sabe o que vai acontecer com você daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 3 horas. Você não sabe. Você não está no controle. Quem está no controle é quem? É Deus. Então fala para o seu irmão, para de ser ansioso. Para de ficar roendo as unhas. Para de ficar só declarando palavras negativas. Para de pensar que tudo que não vai dar certo, que pode dar errado. Então, tem muita gente, o Senhor quer tirar essa ansiedade. O Senhor cuida de você, meu irmão e minha irmã. Deus cuida do seu futuro. Quando você coloca a sua vida nas mãos do Espírito Santo, Ele cuida do seu futuro. É outra coisa que o Espírito Santo quer mudar na sua vida, pensamentos negativos. Meu Deus do céu, como tem gente que só pensa o negativo. Você vai lá falar com a pessoa, vamos fazer isso, mas pode ser que isso não dá certo. E se não der certo? Esse negócio de, e se não der certo, isso é coisa negativa. E você atrai aquilo que você fala. Olha para o seu irmão e fala para ele, você atrai aquilo que você fala. Esse mês aqui vai ser difícil, você vai ter um mês difícil. Você está declarando que esse mês vai ser difícil, você vai ter um mês difícil. Você atrai aquilo que você fala, suas palavras têm poder. No reino espiritual, suas palavras têm poder. Eu acho que eu estou gripado. Daqui a pouco você começa a espirrar. Eu acho que eu estou com febre. Daqui a pouco você está com febre. Eu acho que eu não vou conseguir. Você não vai conseguir mesmo. Eu acho que não vai. Só pensamento negativo. Deus quer mudar isso na sua vida. O cara sente uma dorzinha no estômago, fala, nossa, acho que eu estou com gastrite. Às vezes era só gases, era só tomar um Luftal, já melhorava o estômago. Nossa, estou com um negócio estranho, sentindo um negócio estranho, será que eu estou com câncer? A minha vozinha morreu assim. Começou assim. Que coisa negativa é essa? Para de ficar pensando coisas negativas. Para de ficar falando palavras negativas. Comece a declarar coisas boas sobre a sua vida. O Espírito Santo quer mudar seus pensamentos. O Espírito Santo quer transformar seus pensamentos em pensamentos bons. Sabe por quê? Porque Ele mesmo diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz, pensamentos para dar a vocês o fim que vocês desejam. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, é o que eu tenho preparado para você, diz o Senhor. Então, para de ficar pensando coisas negativas. Por quê? Porque outra coisa que o medo, que a ansiedade, que os pensamentos negativos geram dentro de você, é a incredulidade. Quando você tem medo, quando
você é ansioso, quando você tem pensamentos negativos, você se torna um incrédulo, irmão. Não tem como Deus operar o sobrenatural, não tem como você andar debaixo do favor de Deus, por quê? Porque você se torna uma pessoa incrédula, você não crê, você não confia, você não acredita que Deus pode fazer na sua vida, e como Deus vai fazer se você vive na incredulidade? Você tem que estar com todos os dias, olha aqui para mim, em todos os momentos e em todas as situações, crendo no sobrenatural de Deus na sua vida. Pastor, mas está difícil, eu estou passando por uma luta, mas Deus vai reverter essa situação. Vai chegar o dia. Muitas vezes eu estou enfrentando problemas difíceis, lutas, eu falo para minha esposa, uma hora a chave vai virar, e a hora que a chave virar vai ser poderoso. O que Deus vai fazer vai ser poderoso. Eu estou esperando algo do Senhor acontecer na minha vida, poderoso. E você? Quantos aqui estão esperando algo poderoso de Deus na sua vida? Então para de duvidar. Comece a crer, comece a desejar, comece a orar. Estava deitado na minha cama anteontem. Acabei de deitar na minha cama. Falei para minha mulher assim. Eu orei. Eu falei, Senhor, 15 dias num resort. Com tudo pago. 5 refeições por dia. Sem fazer nada. É o que eu estou desejando hoje, Senhor. Aí ela deu risada. Como ela deu risada agora? Eu falei, eu estou desejando. Eu creio que Deus pode fazer. Vai que Deus usa você. E se Deus usar você, é porque você vai estar muito abençoado, em nome de Jesus. Mas olha só, eu tenho que declarar, eu tenho que profetizar. Eu creio que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode fazer. Você crê que Deus pode te dar 15 dias num resort? Eu estou orando. Eu falei para você, nem sabe, minha filha. Eu estou orando por uma oferta. Eu estou orando para Deus me dar um valor. Eu não vou falar para você, porque vai que Deus toca no seu coração. E eu não vou falar o valor. Mas eu estou orando. Senhor, eu quero esse valor. Eu estou orando. Por quê? Porque eu creio. Por que você não ora também? Porque você não crê. Por que você não ora para Deus te dar uma Ferrari? Porque você não crê que Deus pode te dar uma Ferrari. Por que você não ora para Deus te dar uma casa? Porque você não crê que Deus pode te dar uma casa. Quando esse irmão falou assim, que eu falei que eu estava ouvindo hoje, ele falou assim, se você está orando pedindo uma casa, comece a procurar casa, porque Deus vai te dar. Irmão, eu estou procurando já. Eu fico lá nas minhas redes sociais, quando eu vejo casa, eu tenho aqui um monte de, toda hora aparece casa para vender aqui, eu fico olhando, falo, essa não, essa aqui até mais ou menos, essa aqui eu posso dar uma olhada nela lá na frente. Eu estou sonhando. Eu creio que Deus pode dar. Você crê que Deus pode te dar uma casa amanhã? Então, olha só, para de ser incrédulo, para de ficar pensando que só para os outros, para você não. Pelo amor de Deus. Comece a sonhar, não só a sonhar, comece a falar, comece a orar por coisas grandes de Deus. Deixa a incredulidade de lado. Se eu não tivesse fé, se eu não cresce no sobrenatural de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Se eu não tivesse buscado uma palavra do Senhor, se eu não tivesse declarado, quantas vezes os irmãos mais velhos aqui lembram, quantas vezes eu falava nos cultos, Deus vai nos levar para um lugar melhor, Deus vai nos levar para um prédio melhor, Deus vai nos levar para um outro lugar. E o que aconteceu? Nós estamos aqui. Por quê? Porque isso é gerado através do quê? Da fé. Incredulidade não produz bênção. Olha para o seu irmão e fala para ele, sabe de uma coisa? Incredulidade não produz bênção. Fala para o seu irmão assim, o Espírito Santo renova nossa maneira de pensar. Então você precisa estar em contato com o Espírito Santo. Ele quer transformar a sua mente. Lá em Romanos 12:2 diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda a mentalidade.
Quando o Espírito Santo governa a sua mente, a paz substitui o medo. Quando o Espírito Santo governa a sua mente, a fé vence a dúvida. Quando o Espírito Santo governa a sua mente, a esperança vence o desânimo. Então, olha só, você precisa colocar-se diante do Espírito Santo, da influência dele, para ele transformar a sua mente. Outra coisa que o Espírito Santo muda, o Espírito Santo muda o nosso caráter. O Espírito Santo muda o nosso caráter. E o maior milagre do Espírito Santo nas nossas vidas não é apenas falar em línguas. Não é só você falar em línguas. Você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode curar enfermos, você pode até mandar um paralítico andar, mas pode não ter o seu caráter transformado. Sabia disso? Tem muita gente que cura, que liberta, que ora, que expulsa demônios, mas não tem caráter. Mas o caráter dele não é transformado. O que é o caráter? O caráter, meu irmão, eu vou falar para você o que é o caráter. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é caráter. O caráter é quem você é quando ninguém está te olhando. Caráter é quem você é quando ninguém está te olhando. É você sem máscaras. Tem gente que na frente dos outros se pinta, veste uma máscara de santidade. Mas quando ninguém está perto vendo, meu Deus. Quando ele está andando de carro sozinho na rua, quando ele está na frente da tela do computador, da tela do celular, caráter é quem você é quando ninguém está. Caráter é o conjunto de valores, de atitudes, de escolhas, de comportamento e de integridade. Caráter é o conjunto de valores que você tem dentro de você. Quais são os valores que você tem dentro de você? Caráter é o conjunto de atitudes que você toma diariamente. Suas atitudes são baseadas em quê? Suas atitudes são baseadas nas suas necessidades, são baseadas nas oportunidades que aparecem na sua vida, suas atitudes são baseadas no momento, ou suas atitudes são baseadas pela palavra de Deus. Então, caráter é um conjunto de atitudes e também de escolhas. As suas escolhas determinam também o seu caráter. Caráter também é o conjunto de comportamento que você tem. O seu comportamento determina quem você é. Dá para saber muito sobre uma pessoa pelo comportamento dela, pela maneira como ela se comporta. Quando estou na igreja com os irmãos, é glória a Deus, aleluia. Mas quando eu estou com as pessoas lá fora, aí é outras coisas. Quando está dentro da igreja, se comporta como um cristão, mas quando está com o meio do povo do mundo, se comporta como o quê? Como um deles. Se fala do seu caráter, de quem você é. O caráter, ele aparece nas decisões difíceis, que você muitas vezes tem que tomar. O caráter, ele aparece no jeito que você trata as pessoas. O jeito que você trata as pessoas demonstra o seu caráter. O caráter também, ele se manifesta, ele aparece na sua sinceridade. O caráter, ele também se manifesta na sua fidelidade. O caráter, ele se manifesta na forma de você agir escondido. Então, olha só. O caráter na visão bíblica,
A Bíblia, o caráter tem relação com você se parecer com Jesus. Porque o que Deus quer é que você tenha o caráter de Cristo. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus quer que você tenha o caráter de Cristo. O cristão verdadeiro, ele manifesta o caráter de Cristo na vida dele. O trabalhar do Espírito Santo no seu caráter, olha aqui para mim, o trabalhar do Espírito Santo no seu caráter é para que você tenha o caráter de Cristo na sua vida. Então quando o Espírito Santo fala para você assim, ó, você deve amar aqueles que te odeiam, e você fala, eu não, você não está tendo o caráter de Cristo na sua vida. Você tem que perdoar essa pessoa, eu não, você não tem o caráter de Cristo na sua vida. Você tem que fazer isso, eu não. Então você está impedindo que o caráter de Cristo seja manifestado na sua vida. E o Espírito Santo vai trazer essas coisas sempre na sua vida. O Espírito Santo vai testar o seu caráter como nunca, porque ele quer transformar o seu caráter. Vai ter muitas vezes que você vai dar umas escorregadas para que você possa ver, se arrepender e permitir com que o Espírito Santo transforme o seu caráter. Então deixa eu falar uma coisa. Deus, ele não olha apenas a aparência. Tem gente que tem aparência de cristão, tem vocabulário de cristão, mas não é cristão por causa do caráter. E Deus, ele não olha o seu talento. Nossa, como tem gente que é talentosa para fazer as coisas, mas não tem um pingo de caráter. Tem gente que tem posição. É um líder, é um pastor, é um obreiro, é um apóstolo, é um pai de apóstolo. Mas ele não tem caráter. Tem gente que fala muito bem, que prega melhor do que eu, melhor do que ninguém. Tem gente que mas não tem caráter. E Deus olha. Deus não olha a aparência, Deus não olha o talento, Deus não olha a posição, e Deus não olha palavras. Deus olha o coração. Deus olha o caráter. Guarde bem o que eu vou falar para você. Dons, talentos, posição, palavras, isso atrai pessoas. Mas o caráter atrai a Deus. Você quer ser uma pessoa que atrai Deus? Seja uma pessoa que tenha o caráter de Cristo na sua vida. Deus, o homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o coração, Deus vê o seu caráter, Deus vê você por dentro. Então não fique preocupado se as pessoas estão gostando ou não gostando de você. Fique preocupado se Deus está feliz com você. É isso que você tem que se preocupar. Eu não estou um pingo preocupado do que o que as pessoas falam de mim. Eu não me preocupo um pingo com o que as pessoas falam de mim. Eu estou preocupado é o que Deus acha de mim. A minha preocupação não é em agradar pessoas. A minha preocupação é em agradar a Deus. Por isso eu oro todos os dias. Senhor, transforma o meu caráter. Senhor, muda a minha vida. Tem gente que se preocupa com a reputação. E existe uma diferença entre reputação e caráter. Tem gente que acha que caráter e reputação é a mesma coisa. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é o que você é realmente. Uma pessoa, ela pode ter uma boa reputação, mas é um mau caráter. E alguém pode até ser mal compreendido, mas continuar tendo um caráter aprovado por Deus. Os irmãos estão me entendendo? Quais são as características de um bom caráter? Honestidade, humildade, fidelidade, respeito, responsabilidade, domínio próprio e amor ao próximo. Essas são as características de alguém de caráter. E olha só, eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo, ele pode transformar o seu caráter.
O caráter, ele não muda apenas com palavras, ele é transformado pela ação de Deus em nós. Então, como é que o Espírito Santo trabalha no nosso caráter? Ele muda, ele trabalha nos nossos pensamentos, ele trabalha nas nossas emoções, ele trabalha nas nossas atitudes, ele trabalha nas nossas reações. E quando você se coloca à disposição do Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele começa a derramar sobre a sua vida o caráter dele, o caráter de Jesus, o caráter de Deus sobre você. E qual é o caráter de Jesus segundo a palavra de Deus? O caráter de Jesus está lá demonstrado em Gálatas, que é os frutos do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Ele transformando, trabalhando, mudando, derramando. O Espírito Santo produz o fruto do seu relacionamento com Ele. Ele derrama sobre a sua vida amor, ele derrama sobre a sua vida alegria, ele derrama sobre a sua vida paz, ele derrama bondade, benignidade, fidelidade, amor, domínio próprio. São todas essas coisas que o Espírito Santo produz no seu caráter quando você se deixa Ele transformar. Então, olha só, uma árvore, ela não pode produzir fruto de si só. Uma árvore, ela não faz força para produzir frutos. Ela produz fruto naturalmente. Quando você se deixa influenciar pelo Espírito Santo na transformação do seu caráter, os frutos começam a ser visíveis na sua vida. Ei, se você já tem muito tempo que você vem na igreja, já tem muito tempo que você é cristão, mas não muda o seu caráter, está faltando você se deixar influenciar pelo Espírito Santo. Porque todas as vezes que você se deixar influenciar pelo Espírito Santo, você vai ter o seu caráter transformado. Ele vai trabalhar na sua vida. Amém? Quem permanece no Espírito produz frutos naturalmente. Outra coisa que o Espírito Santo transforma, nossas atitudes. Quem era agressivo, aprende a perdoar. Quem mentia, começa a falar a verdade. Quem vivia perdido, encontra o quê? Direção. O Espírito Santo, ele muda comportamentos visíveis. Você começa a ver mudança na vida da pessoa. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela começa a deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dela, a mudança dela é visível. É visível. Não tem como ela continuar sendo do mesmo jeito. Quando ela deixa, nossa, eu estou cansado de ver pessoas novas convertidas se converterem, chega na igreja de um jeito, e quando elas começam a deixar o Espírito Santo trabalhar na vida delas, elas começam a mudar. Aí eu olho assim, eu falo assim, nossa, como o Espírito Santo está mudando a vida dessa pessoa, como o Espírito Santo está trabalhando no coração dessa pessoa, como o Espírito Santo, olha só, está moldando essa pessoa. Agora, tem muitas pessoas que chegam na igreja, entra ano, passa ano e continua a mesma coisa. Por quê? Porque ela não está deixando o Espírito Santo trabalhar nas suas atitudes. Então, não é visível. Não tem como. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de uma pessoa, quando o Espírito Santo começa a transformar uma pessoa, é visível a transformação. É visível. Não tem como esconder. Porque a pessoa realmente, ela é transformada numa nova criatura. Não é maquiagem espiritual, é mudança verdadeira. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque Deus é o que opera em nós. Deus faz uma verdadeira operação, uma verdadeira transformação nas nossas vidas e nas nossas atitudes. Outra coisa importante, o Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora. Guarde bem isso aqui, irmãos. A ação do diabo na vida de uma pessoa começa de fora para dentro. Ei, olha aqui para mim. A ação do diabo na vida de uma pessoa começa de fora para dentro.
você é atraído pelo diabo, as obras da carne, ela vem sobre a sua vida através dos seus 5 sentidos. Através dos seus olhos, através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve, através daquilo que você fala, através daquilo que você toca, através dos lugares aonde você vai. Então, o inimigo, ele usa os 5 sentidos para produzir as obras da carne na sua vida. Então, o diabo começa a agir na sua vida para fora. Por isso que Jesus fala, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. Por quê? Porque o pecado ele é produzido através dos olhos, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Então você pode ter certeza, uma pessoa que ela é influenciada na prostituição, uma pessoa que ela é influenciada por espíritos malignos de pombagira, por essas coisas, ela é influenciada na área sexual, é por aquilo que ela viu. Ela viu um filme pornográfico, ela viu uma pessoa se insinuando, ela ouviu algo e aquilo tocou, mexeu com ela por dentro e aquilo deu origem ao pecado. Eva, como é que Eva pecou? Lá no Jardim do Éden, como é que Eva foi enganada pela serpente? A serpente tocou nos sentidos de Eva. Olha, tá vendo aquela árvore? Aquela árvore, o fruto dela é bom. Por que você não come dela? Não, porque Deus falou para não comer. Não, mas olha, o fruto é bom. Olha que coisa boa. Se você comer, certamente você vai ser igual a Deus. Começou a trabalhar de fora para dentro. O Espírito Santo é o contrário. O Espírito Santo, ele começa a produzir transformação de dentro para fora. Olha que interessante. A religião, ela começa a transformar a pessoa de fora para dentro. Eu uma vez, eu conheci uma pessoa no meu trabalho, que ela tinha uma aparência religiosa. Ela tinha o cabelo que batia aqui, para baixo, no meio da perna aqui. Só andava de saia. Tinha uma aparência assim de uma mulher santa. Mas no dia que eu conheci aquela mulher de verdade, eu fiquei horrorizado. Saiu com todos os homens lá menos eu, amarrado em nome de Jesus, viu? Menos eu não. Saiu com todos os homens, e todo domingo ela ia para a igreja, colocava a roupinha do culto e ia para a igreja, mas era uma tremenda, traía o namorado, ela namorava traía o namorado dela. E a turma olhava para nós, que éramos crentes naquela época, eu e meu irmão, falava assim, olha aí a crentinha lá, ó. Vocês não são crente igual aquela crentinha ali não, né? Já passou na mão de todo mundo. Olha só, tinha uma aparência. A religião, ela produz aparência. Por isso que tem muita gente dentro da igreja fazendo coisa errada. Por quê? Porque é aparência de crente. Por que só tem aparência? Porque não deixa o Espírito Santo produzir transformação na vida dela. Então ela vive de aparência, parece, mas não é denorex, né? Os irmãos que nem sabem o que é isso, né? Só os mais velhos sabem o que é denorex, né? Parece, mas não é. Denorex era um shampoo para tirar caspa, né? Se eu não me engano, né? Ah, nem os mais velhos lembram aqui, nem irmão falou. Aí tinha um comercial que falava Denorex, parece, mas não é, né? Era um shampoo, parecia shampoo, mas era para tirar caspa. Então, olha só, tem muita gente que vive de aparência, parece crente, mas não é. Por quê? Porque não deixa o Espírito Santo transformar. Então, olha só, às vezes você vê uma pessoa, antigamente, você olhar para uma pessoa que se dizia cristão, se ele tivesse uma tatuagem, uma coisa, nossa, aí não é crente não, tem tatuagem, não sei o que lá. As pessoas olhavam o quê? A aparência. Eu já vi pessoas que têm tatuagem até em cima do olho, na testa, na cabeça, cheio do Espírito Santo.
E eu já vi pessoas que têm uma aparência de cristão, mas na realidade só está vivendo de religião. Por quê? Porque aquele que tem tatuagem até em cima da cabeça deixa o Espírito Santo transformar. Ele está sendo transformado de dentro para fora. E muitas pessoas não querem isso, não permitem isso. Olha só, o Espírito Santo ele muda a essência da pessoa. Os fariseus pareciam santos por fora, mas estavam vazios por dentro. Toma cuidado, olha aqui para mim. Toma cuidado com gente que arrota a santidade, com gente que tem rótulo de cristão, mas só tem aparência. Pessoas que não gostam de orar, pessoas que não gostam de ler a Bíblia, pessoas que não jejuam, pessoas que falam de tudo, menos da palavra de Deus. Tome cuidado com esse tipo de gente. Pessoas que têm uma falsa aparência de cristã, mas muitas vezes estão só destruindo. Tome cuidado. Jesus quer transformação completa nas nossas vidas. Agora, olha aqui para mim. Como é que eu permito essa transformação do Espírito Santo na minha vida? Então tá bom, pastor, o Espírito Santo quer transformar a minha vida. O que eu preciso fazer então? Primeiro, oração. Oração, eu falei esses dias atrás, é rendição. Quando você ora, a verdadeira oração e a oração que Deus mais responde é a oração de rendição. Quando você se coloca diante do Espírito Santo e fala assim, me muda, me transforma. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. Faz aquilo que o Senhor tem que fazer. Faz aquilo que tu queres. Faz aquilo que é necessário para a minha transformação, para a minha mudança. Outra coisa que o Espírito Santo usa, a palavra. Não tem como você se colocar diante da palavra e não ser confrontado por ela. Todas as vezes que você vai ler a palavra, que você vai, olha aqui para mim. Todas as vezes que você for para a palavra de Deus, entre vazio, porque a palavra vai te encher. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, você ora e fala, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Quando você chega vazio, a palavra já está cheia, ela te enche. Então você precisa ter intimidade com a palavra. Você precisa ler, você precisa meditar, você precisa orar a palavra, você precisa buscar entender, buscar compreensão, buscar revelação da palavra de Deus. Outra coisa, a presença. Olha para o seu irmão e fala, a presença. Você tem que sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, você precisa sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo na sua vida. Você precisa experimentar a comunhão, você precisa experimentar, ouvir a voz do Espírito Santo, somente você e Ele. Por isso que Jesus fala, olha, você quando você for orar, entra no seu quarto, tranca a sua porta e ora ao seu Pai secreto, porque o seu Pai secreto te ouve e te recompensa. A maior recompensa, olha aqui para mim, a maior recompensa que você pode receber do Espírito Santo, sabe o que é? Comunhão com Ele. Ouvir a voz dEle dentro de você. Ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Então o que você tem que fazer? Ou quando você tiver a comunhão, quando você ouvir o Senhor falar com você através da oração, quando você ouvir o Senhor falar com você através da palavra, o que você tem que fazer? Obedecer à voz do Espírito Santo. Obedecer à voz do Espírito Santo. E o Senhor está falando para mim aqui nessa noite, que tem pessoas que Ele tem pedido coisas que são necessárias para a sua transformação, mas muitas vezes você tem rejeitado. Muitas vezes você não tem obedecido. Transformação exige obediência. Transformação exige
obediência. Tem a parte do Espírito Santo, mas tem a sua parte também. Ele vai falar, ele vai mostrar, ele vai trazer luz sobre a sua vida. Mas você tem que fazer o quê? Obedecer. Olha para o seu irmão e fala para ele: transformação exige obediência. Outra coisa importante: abandone aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Vou repetir. Abandone aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Tem coisas que são pecado. E pecado entristece o Espírito Santo de Deus. E se ele está falando que é pecado, que você não deve fazer, abandone. Tem coisas que nem é pecado. Mas se o Espírito Santo falar para você, não faça, então não faça. Porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Orgulho entristece o Espírito Santo de Deus. Pessoas orgulhosas entristecem o Espírito Santo de Deus. É, pastor, eu sou assim mesmo. Eu já vi pessoas chegar e falar assim para mim: eu sou assim mesmo, vou continuar sendo assim. Amém. Isso é orgulho. É orgulhoso? Sou orgulhoso. Então, tá bom. Se vira com o Espírito Santo. Isso entristece. Isso para o céu. Orgulho faz o Espírito Santo parar de falar com você. Porque a Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos, soberbos. Então o Espírito Santo muitas vezes está usando pessoas para falar com você: ó, muda isso. E você está resistindo. Quando você resiste, o Espírito Santo para. Então vai por sua conta. O Espírito Santo fala: vai resistir o que eu estou falando? Vou. Então é por sua conta, filho. Faz do seu jeito. Lá na frente você vai colher o fruto. Orgulho entristece o Espírito Santo. Mentira entristece o Espírito Santo. Desobediência entristece o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então olha só, abandone tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Fica de pé. O Espírito Santo, ele ainda transforma pessoas. O grupo de louvor pode subir aqui rapidinho. Sobe aqui rapidinho. Olha aqui para mim. O Espírito Santo ainda transforma as pessoas. Ele transforma pecadores em adoradores. Posso ouvir um amém por isso? Ele transforma feridos em curados. Ele transforma as pessoas frias em pessoas cheias do fogo do Espírito Santo. Ele transforma derrotados em vencedores. Então você não precisa permanecer a mesma pessoa. O Espírito Santo pode começar hoje uma transformação dentro de você. Quantos querem ser transformados pelo Espírito Santo? Quantos querem ser transformados pelo Espírito Santo? O que nós vamos fazer, irmãos? O que nós vamos fazer a partir de hoje? O que você vai fazer a partir de hoje? Olha aqui para mim. Nós vamos começar a buscar o Espírito Santo de uma forma poderosa. Nós vamos começar um tempo de oração, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo de unção, de buscar poder do Espírito Santo de Deus. Quantos querem isso? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Eu
eu quero que você tenha intimidade com o Espírito Santo. Então começa a mudar o seu pensamento sobre o Espírito Santo. Começa a desejá-lo. Começa a abrir o seu coração para ele entrar. Começa a abrir o seu coração para ele tocar em você. Eu queria orar com você agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pode apagar a luz aí para mim. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Eu vou orar com você agora. Eu queria que você fizesse uma oração junto comigo agora. Você que quer ser transformado mesmo. Você está bom do jeito que está para você? Amém, irmão? Amém?